É, a gente vai descobrindo no caminho aqui como é que a gente vai compartilhar o áudio do vídeo, mas vai dar certo. Fala, Vitão. Diego Evangelista, né? Quem que é esse cara? Galera, quem vai no Summit de Salvador neste final de semana? Iero. Top. Legal. Ricardinho já está a caminho hoje. Eu vou amanhã. Rodrigo Jasvic também. Top. Vai ser irado. Esperar mais um pouquinho a galera entrar, porque eu queria dar um recado com mais pessoas na sala hoje. Levando adesivo para você, Carol. Que Como é que vai é? ganhar adesivo. O Iero vai Eita, levar meu adesivo. computador é famoso, cara. Meu computador é famoso. E eu tô ferrada que não cabe mais nada nele. Eu tô botando adesivo em cima de adesivo. É um tal negócio. Vamos ver. Eu joguei no Google aqui para tentar descobrir o que tá acontecendo. Ele tá aqui no Google, tá dizendo que é na configuração de áudio mesmo, mas para mim não apareceu nada de diferente. Mas a gente faz um teste. Aproveitar, já vou testar. Vou testar, a galera tá aí, mas... A galera tá entrando. Gente, é assim, né? Quem sabe faz ao vivo. Ô, louco, bicho. Ô, louco. Tem um pouquinho de paciência aqui com a ferramenta nova nossa aqui. Deixa eu mexer aqui na configuração. Carol, você sabe alguma coisa nova sobre os cursos que saiu lá? Acho que o Dom Paulo falando que ia mexer em valores, essas coisas. Então, eu acho que quem vai ter isso vai ser o Ricardinho. Eu não estou sabendo de mudança de valor, nem nada assim, não. Eu não tenho essa informação, Cássio, sobre preço. Sem problema, Tá? que saiu, parece que ele foi num... Eu estou sabendo de um reajuste que vai ter de afiliação, mas eu também não tenho detalhes. E eu acho que é para novos afiliados, entendeu? Então, essas dúvidas de valor, eu vou recomendar você falar com o Décio ou o Ricardo. Está ouvindo o áudio dessa apresentação? Não. Não, né? Eu realmente não sei o que fazer, Neto. A gente põe... a gente faz a galera assistir depois. Peraí. Deixa eu ver. Foi quase. Será que vai? Não, né? Não. Caraca. É isso. A gente manda o link pra galera. Porque quando eu dou um play no coisa aqui... Vamos fazer uma gambiarra aí. Quem nunca, né? Acho que dá, né? Vocês estão me ouvindo? Agora foi, né? Tá. Galera, então, fechei. Não sei para quê, que eu tenho que compartilhar a tela de novo. Então, bem-vindos. Boa tarde para quem chegou agora e viu eu e o Neto quebrando a cabeça aqui, tentando arrumar o som da apresentação. Oi de novo para todo mundo aí. Semana passada eu estava em BH num evento, a minha internet estava uma droga, eu tentei passar um recado, eu espero que tenha dado para entender um pedaço dele, pelo menos. Eu sei que o Landinho no final lá deu uma resumida e estava tudo certo. Da semana passada para cá, já teve uma atualização bem legal, bem importante, que eu vou compartilhar com vocês, e eu já estou gravando essa reunião disso. Então, deixa eu compartilhar minha tela. Legal. Atualização do mapa da CrossFit, tá? Então, você entra aqui pelo... Eu normalmente faço assim, tá? Eu venho aqui em afiliados, né? Em afiliados, venho em Toolkit,
e aí faz o login, né, no Toolkit. Aqui é o jeito mais rápido que eu acho, tá? Porque pelo portal de afiliado eu tive alguns problemas. Beleza, olha só, já está até aqui, ó, a atualização do mapa, tá? Então, o mapa, ele está mudando o formato, e eu vou até abrir aqui, cadê? map.crossfit.com. Hoje de manhã meu mapa não abriu, vamos ver se ele vai abrir agora. Vocês vão vir aqui atualizar, porque agora é o seguinte, vocês vão conseguir atualizar as informações do mapa sem precisar mexer no sistema da afiliação. Então, assim, sei lá, o Cássio tem a afiliação no nome dele, e aí tem o e-mail dele, né, de LOR lá, de responsável pela afiliação, onde ele recebe as coisas de pagamento, as informações específicas do afiliado dele. Aqui, ele não precisa ir lá naquele sistema, que é mão de obra, precisa do Décio, de mim, para entrar no sistema, do suporte afiliados para trocar as coisas e tal. Por causa do mapa, não precisa mais fazer isso, tá? Então, você vai fazer isso que eu fiz aqui. Eu estou com o login do Ricardinho, eu entrei no Toolkit, fiz o login do Toolkit, já está aparecendo aqui, ó, né? Para você ter mais leads através do mapa de afiliados. Você clica em atualizar, e aí... Aqui você vai poder registrar um e-mail, um site, conferir se o endereço está certo e colocar um telefone. Não precisa ser o seu, é o do box, entendeu? Isso aqui vai só para o mapa. Isso aqui não interfere no seu cadastro de afiliação, certo? Então, como eu falei, o Cássio tem um cadastro dele da afiliação da 411 lá. Ele continua recebendo no e-mail dele, o telefone de contato da afiliação é o dele, a gente tem contato direto com ele. Se ele quiser cadastrar aqui um e-mail do box, um telefone do box, seja o WhatsApp ou seja fixo, ele pode cadastrar aqui e isso vai aparecer no mapa. Como eu falei, eu estou tentando entrar no mapa hoje, desde hoje de manhã, e eles devem estar mexendo em alguma coisa que ele deu uma saidinha do ar aqui. Deixa eu ver se assim ele vai abrir. Enquanto ele pensa, eu volto aqui. Então, aqui tem as informações básicas, certo? Telefone, site, se você tem, sugiro que se você não tem, ainda tenha. Endereço, telefone. Aqui embaixo, nos highlights, aqui vai aparecer os seus treinadores credenciados e seu tempo de afiliação. Onde estão os meus treinadores credenciados? Eles estão aqui em cima, ó. Cadê? Toolkit. Vamos ter que voltar no Toolkit. Aqui, ó. Gerenciar coaches e staff. Certo? Clico aqui. E eu cadastro as pessoas aqui, tá bom? Então, você pode ter um gerente, né? Mas você pode só registrar os coaches aqui, certo? Lembrando que, se seu treinador não tem L1, no mínimo, o L1 ou online L1 no mínimo, você não consegue cadastrar ele, tá? Só treinadores certificados, certo? Então, de novo, vai em Update Now aqui no mapa, na parte do mapa, e aí você vai cadastrar as coisas. Isso aqui você não mexe, né? E aí, se você não quiser que apareça quantos treinadores credenciados você tem, você vem aqui e você manda colocar essa informação como privada. Então, ela não aparece publicamente lá, tá? Outras coisas que você pode fazer para tornar a sua presença no mapa mais atraente. Escrever uma bio sucinta. Tem um limite de linhas, agora eu não tenho certeza quantos. Mas você pode escrever alguma coisa sobre o seu box aqui. E você pode acrescentar fotos. Então, você tem a primeira foto que aparece maior e você tem uma galeria de fotos que aparece embaixo. Minha sugestão faça uma boa curadoria dessas fotos, tá? Então, você tem um máximo de 15 fotos para colocar. E aqui você tem os treinadores. Você pode mudar a ordem dos treinadores, deixar público a aparição do nome do treinador ou não, enfim. Tá? Então, tudo isso aqui vai aparecer no mapa. Tá? Então, mantém isso aqui atualizado. Aí, o mapa abriu, yes. Ó, essa é a cara nova do mapa. Lembra que a gente clicava e aparecia no canto direito superior? Agora ele aparece como uma lista no canto esquerdo. Qual que é a prioridade aqui? É de localização, tá? Então, por exemplo, vou abrir aqui. Eu vou abrir aqui, por exemplo.
Ó, vamos vir aqui para BH. Eu estava lá em BH semana passada. Peraí. Aí. Então, dentro desse quadrado que está aparecendo na minha tela, ele está me mostrando aqui, tá? Ele me mostra aqui os boxes nessa lista, tá bom? Então, aqui, ninguém atualizou o cadastro ainda. Então, já corre lá. Deixa eu ver se lá nos Estados Unidos aparecer alguém, só para vocês verem como é que fica, porque aparece as fotos, aparece os treinadores, tudo aqui já, tá? Vamos ver se alguém aqui vai aparecer. Vou jogar loucamente aqui. Deixa eu ver se alguém vai aparecer com foto. Los Angeles, San Diego, nada, né? Ninguém com foto. Mas vai aparecer aqui, ó. Isso aqui vai se tornar um pouquinho mais comprido, certo? Com o nome, o endereço, algumas fotos. Se eu não me engano, são 3 fotos que aparecem, as 3 primeiras aqui, tá? E aí, se a pessoa clicar no seu box, é que ela vai ver mais coisa. E assim vai a lista. Opa! E assim vai correndo a lista para baixo. Tá bom? Então, essa é a atualização do mapa. O nosso foco com essa atualização do mapa, o nosso objetivo com isso é levar mais praticantes até vocês, através do mapa, tá? Então, quando a gente fala de marketing digital, né, de posicionamento de marca no digital, a gente tem que levar a atenção que a gente recebe para algum lugar. Então, o foco da CrossFit é levar as pessoas, cada vez mais, para o mapa, tá? Então, seja ali em alguma coisa patrocinada, em anúncios no SEO do Google, coisas assim, o foco é levar para o mapa, para as pessoas te encontrarem no mapa. Então, por isso, mantenha seu perfil bem atualizadinho, em dia, bonitinho lá. Tá certo? Vou para a minha transmissão aqui, chamar Sérgio Landim. Ah, tem uma pergunta aqui. Rodolfo, você está com a mão levantada? Você tem alguma pergunta ou alguma observação? Oi, eu tenho sim, Carol. Tudo bom, galera? Boa tarde. Carol, vê só, antes você tem que fazer 2 processos, né? Se você fizesse afiliação e tal, você já ia direto para o mapa. Mas para eu entrar na lista de afiliados, eu posso fazer agora sem precisar contato por e-mail ou é dessa forma que você mostrou aí agora? Eu posso colocar meu site lá, que agora eu terminei de fazer, aí eu coloco meu site aí sem precisar falar com ninguém da CrossFit. Ou para entrar na lista, né? Porque você aparece no mapa, mas não está na lista. E aí tinha esse lance aí. Tu sabe alguma coisa sobre isso? Tá, se tá tendo alguma incoerência nesse ponto, assim, tá no mapa, não tá na lista, aí você manda um e-mail para o suporte afiliados, ou para o Dash, ou para mim, a gente faz a ponte para você, porque na lista lá, para estar na lista, tem que ter um site, né? Agora que você tem um site, aí esse site, a gente tem que cadastrar ele no seu cadastro de afiliação, não aqui, tá? Tá. Então, você manda um e-mail para a gente atualizar no cadastro. Então, eu posso te mandar, então, né, esse link tal para fazer esse cadastro? Então tá jóia. Claro, com certeza. Tá Manda para mim. Tá jóia. Obrigado, Carol. Valeu. Valeu, gente. Ó, essa reunião aqui, eu já estou gravando ela com essa introdução toda, então se você quiser revisar alguma coisa, essa reunião de hoje já vai na newsletter de amanhã, você já vai poder revisar as informações do mapa, tá bom? Quem chegou no meio do caminho aí, perdeu alguma coisa, tá gravado, certinho? Sérgio Landim, boa tarde. Boa tarde. Bem Tudo suado. Bom? Bem suado. Tudo ótimo. Top demais. Quer introduzir nosso convidado de hoje? Eu acho que é um cara que não precisa de introdução, né? Seminar Staff, o primeiro treinador a ir mais de 2 categorias diferentes em 2 anos consecutivos. Agora completou o ciclo do Games aí, indo de árbitro. Não tem o que introduzir quem é muito conhecido, né? Então, só bem-vindo aí, Netão. A Rocha, estamos aqui para aprender. Valeu, Sérgio. Boa tarde, todo mundo. Essa introdução é legal. Muito obrigado, Carol, Sérgio, pela oportunidade, Ricardo. O Ricardo me chamou semana passada para vamos falar um pouco lá na reunião de estudos. E, quem me conhece sabe que para eu falar assim em público é meio duro. É uma dificuldade minha, mas eu preparei alguma coisa, vamos ver que a gente consegue compartilhar com vocês. Eu vou falar um pouco, na verdade, sobre a busca da excelência. Eu vou tentar compartilhar minha tela, vou ver se a gente consegue
seguir junto no mesmo barco aqui. O Sérgio estava treinando uma máquina. Né? Iniciar a transmissão. Vamos ver. Acho que vocês conseguem ver aqui, não é isso? Dá um joinha. Yes, coach, tá funcionando. Tá, boa. Beleza. O tema é busca pela excelência. Acho que todo mundo que está nessa reunião, ou que faz parte do grupo de estudos, ou que faz o grupo da CrossFit aqui, tem essa vontade de melhorar cada dia mais. Né? Acho que é uma característica dos treinadores que fazem parte desse grupo. Então, nada mais justo do que a gente falar um pouco, eu falar um pouco da minha experiência, né, de quando eu comecei até hoje, e para onde a gente quer chegar. Primeiro, eu vou falar um breve resumo da onde eu vim. Eu era professor de natação por muito tempo, antes de eu me formar ainda. Canadá, na Austrália e tudo, e assim, não conhecia nada do CrossFit. O CrossFit era um negócio muito louco para mim, eu nunca nem cheguei a fazer lá fora, mesmo já tendo CrossFit, né? Mas quando eu cheguei no Brasil, conheci a Anitta, tudo, conheci um pouco do CrossFit. E dei aula por muito tempo de CrossFit, assim, foi uma fase que eu nem sabia muito bem o que estava fazendo e só estava fazendo, era só aula e tudo, a gente não tinha especialização, tinha um Level 1 que eu fiz lá na Punk com o Ricardo há muito tempo, mas era muito jogado, assim, então a gente não queria se desenvolver muito. E eu lembro que, quando eu estava em São Paulo, na Pan CrossFit, teve um L2, e aí me chamaram para ser tradutor, tudo, aí eu falei, pô, por que não, né? Eu falava bem inglês e tudo, então era uma oportunidade de estar aprendendo um pouco mais ali. E foi daquele dia em diante que eu descobri como que é legal estar perto dessa galera, assim, sabe? Eu era muito cru, assim, em relação ao CrossFit, do que o CrossFit podia fazer para as pessoas, e eu ver a qualidade dos treinadores, não só a qualidade técnica, assim, de ensino e tudo, mas a qualidade de se importar com as pessoas, assim, eles davam muita atenção para todo mundo, e mesmo para mim, assim, que eu estava super perdido, pô, a parte de tradução ali eu estava bem perdido, foi uma maluquice, eles me trataram super bem e tudo. E foi dali que eu comecei a ter uma paixão por fazer aquilo que eles faziam, que é tratar as pessoas de uma forma diferente. E aí eu tentei ser estagiário, né? Tentei ser staff, então comecei no estágio, recebi vários nãos. Eu achei que nunca ia dar certo, eu só ia tentar, o pessoal mandava eu voltar, eu voltava de novo, e assim eu ia até eles me engolirem. E aí, mas tudo era uma oportunidade muito boa de passar um final de semana com a galera, assim, que eu sempre admirei e admiro até hoje, e aprender com eles. Então, assim, ser contratado ou não foi um bônus, assim, para mim já estava valendo. E então, assim, toda vez que eu tô do lado deles, do lado de pessoas como vocês, assim, como Sérgio, Carol, Ricardo, todo mundo que está aqui, me deixa bem nervoso, assim. É um nervoso bom, porque eu sei o quanto vocês são dedicados à profissão e o quanto de conhecimento vocês têm e quanto de vontade de melhorar vocês têm. Então, assim, me deixa em alerta de estar sempre preparado. É como você vai mostrar uma palestra nova, às vezes, no curso. É uma preparação bem grande, assim. Então, estar perto de pessoas que respiram, que têm a mesma intenção ou vontade de você é muito importante. Então, assim, eu começo falando isso. Acho que a busca pela excelência é isso. É você estar com pessoas que te elevam o seu nível, independente se é online, se é físico, se é só um contato de WhatsApp. Então, tenho pessoas que eu agradeço demais o convite, porque eu tenho certeza que para mim foi uma semana bem legal, assim, de me preparar para o que eu vou falar e tudo, mas está tentando compartilhar um pouco de como foi a minha vida de CrossFit até aqui. Então, vamos começar. Primeiro, eu acho que o que a gente sempre se pergunta, né? O que os melhores treinadores do mundo têm em comum? Por que os caras são bons ou o que fazem deles serem bons? Netão, rapidão, desculpa te interromper. Você consegue arrastar essa telinha do canto direito superior para baixo? Porque está em cima do texto. Consigo demais. Aqui assim, você está falando? Aí, Posso até garoto, diminuir ela, não posso?
Aí, ó, caraca, eu sou muito Olha, que tecnológico. coisa linda. Você é muito tecnológico. O cara é muito Deu, blogueiro, meu Deus. deu demais. Obrigado, Carol. Obrigada. Então é isso, o que eles têm em comum? Aí, pô, eu pensei assim, os caras têm dicas infinitas. O cara, meu, toda hora que aparece um erro ali, o cara tem uma dica boa, funciona e tudo, o cara é muito bom nisso. Ele tá cheio de certificado na parede, a parede dele tá cheio de coisa. É level 1, level 2, level 3, é pós-graduação, não sei aonde. Meu, o cara é rico. Isso aí é uma coisa que eu sempre pensei também, que eram os caras muito bons, os caras tinham muito certificado. Geralmente eles sabem adaptar muito bem, mesmo substituir o movimento, o cara chega com o braço machucado, o cara consegue adaptar, é uma senhora, é um senhor, é iniciante. Ele tem essa manha ali de adaptação e tudo, ele enxerga a falta, o cara é maravilhoso. Mas eu acho que são coisas que a gente precisa ter, é importante ter, eu acho que o treinador precisa ter tudo isso aqui, mas eu acho que o mais importante de tudo é ele construir relacionamento. O cara, a gente está num negócio que é um negócio, acho que a gente já falou disso várias vezes, vocês sempre falam disso, que é um negócio de relacionamento. E tem um vídeo que chama O Poder do CrossFit. Ele tá na CrossFit Brasil, até a Carol colocou ele no YouTube da CrossFit Brasil, é O Poder do CrossFit. Eu vou dar um play nele aqui e vou dar um play também no meu celular. Vamos ver se a gente consegue ouvir ao mesmo tempo, tá? Vamos lá. Man, what makes CrossFit beautiful? It's the community, and it's the people within the walls of the gym. And it transcends air squats and thrusters and pull-ups. It's the relationships that coaches garner with their members and that members garner with other members that really separate CrossFit from other methodologies. The saying goes, the heart is in the community. And as a trainer, I think the coolest thing to see over time is how relationships develop in the gym. Watching families grow from gym members meeting each other and getting married, then seeing their kids come into the walls of the gym, seeing people achieve things that before they thought were unreachable, and seeing people change their lives for the better. That's what CrossFit brings to the world. And seeing people able to live a better, more independent life is super important and really, really special to see on a daily basis. Pô, espero que tenha dado para ouvir. Não sei se ficou bom, mas é um vídeo que, pô, para mim, assim, me marca bastante, principalmente na fase que ele fala de famílias e construção de famílias e tudo. A gente trabalha com pessoas e elas são... não é só qualquer membro ali, né? Acho que é uma pessoa que ela tem a vida dela fora da academia. E é importante a gente construir esse relacionamento com ela. A academia é uma parte importante para isso. Então, eu coloquei aqui, ó, alguns passos para a gente construir esse relacionamento. Existem alguns livros que eu li. Acho que uma coisa que me fez muito bem depois que eu comecei a tentar me melhorar é ler livro. Acho que livros são importantes. Eu tenho alguns aqui que eu vou mostrar para vocês depois, mas são dois mais importantes que eu penso que são Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas e 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. A maioria das coisas que eu falar aqui, eles estão nesses 2 livros, tá? Tem um livro também do Ryan Holiday, que é O Ego Inimigo, que ele fala sobre o seu ego e tem algumas coisas nele também. Então, a primeira coisa é a gente tornar-se verdadeiramente interessado na outra pessoa. De verdade, né? Primeira é aprender nomes, então falar nomes, acho que é importante a gente ter o nome da pessoa. O nome é uma coisa muito gostosa de ouvir, o nosso nome. Então, mesmo que você demore um pouco para aprender, o Bruno Santos, ele me ensinou uma prática de decorar nomes muito legal. Depois, quem quiser, chama ele, que ele tem essa manha. Ele consegue decorar nomes em segundos, assim. E é muito bom isso. Tem interesse por gostos e preferências dos seus clientes e amigos. E realmente o cara às vezes gosta de motocicleta, sei lá, motocross. Você se interessar por aquilo, às vezes, vai pesquisar alguma coisa, na próxima conversa que você tiver com ele, fala, teve um campeonato de motocross, foi legal, não sei o quê. É legal você compartilhar esses gostos e preferências com eles.
Você consegue ter um pouquinho mais de relacionamento com ele. Sorrir, pô, sorrir acho que não custa muito, mas cria muito, né? É a coisa muito mais barata que a gente tem, é só abrir a boca e sorrir. E é muito legal quando você recebe um sorriso. Empatia, a gente tem 3 tipos de empatia, ou 3 fases da empatia, né? Empatia cognitiva, que é real entender o ponto de vista do outro, sem você precisar julgar, é só ouvir o que ele tem a falar e entender o ponto de vista dele. A empatia emocional, que é sentir o que o outro sente. E a preocupação empática é sentir o que o outro precisa. Então, se eu for listar o que é mais importante aqui nessa lista toda, a empatia é uma característica de um bom líder ou de uma pessoa que realmente ela se importa com os outros, tá? Então, tem empatia, se colocar no lugar dos outros é muito importante. Principalmente quando a pessoa está falando, às vezes a pessoa está falando, você está querendo a gente tem nossos valores, né? E a gente está querendo colocar nossos valores nas pessoas e tentando entender ela. Não, tenta entender o que ela está dizendo ali, o ponto de vista dela. Então, se a gente não entende, a gente precisa ouvir, não é isso? A gente precisa ser um bom ouvinte. Acho que tem um TED Talk que chama O Poder da Fala. Depois eu até compartilho com vocês aqui no grupo. São 15 minutinhos, é bem fácil e ele fala muito a importância de ouvir. Ele fala que quando você está com uma conversa, né, tenta olhar nos olhos enquanto a pessoa fala e faça questão de entender o que eles estão dizendo. Entenda o que eles estão falando. Não é, às vezes numa conversa a pessoa está falando, você está em outro lugar, você não está prestando atenção no que ela está falando, você está louco para ela acabar de falar, ou você está querendo já ter respostas para aquilo baseados nos seus padrões ali. Então não interrompa, deixa ele continuar, deixa ele terminar a frase. Não troca o foco. Às vezes é ele que está falando, não é você que está querendo falar. Então deixa ele falar, deixa ele terminar as frases, deixa ele ser claro. E uma coisa legal é incentivar as pessoas a falarem sobre elas mesmas. Quando as pessoas falam do que elas gostam, ou quando elas falam das coisas que elas gostam, um pai, você vai falar assim, fala sobre a sua filha, o cara vai ficar horas falando daquilo. Um cara que, pô, ele gosta do futebol, sei lá, fala do futebol, ele vai passar um tempo falando aquilo, é gostoso quando ele fala. Então, fala sobre coisas que eles gostam. E quando você for responder as coisas, seja deliberado nas suas respostas, não responde qualquer coisa. Se você não entendeu, pergunta, pô, mas como é que é isso? Então, tenha noção de que a resposta também é importante. Então, a gente tem 2 ouvidos e uma boca para que possamos ouvir o dobro que falamos, né? Acho que geralmente numa negociação, eu trabalhei com carro quando era bem novinho. Acho que foi o meu primeiro emprego. E eu não entendia nada de carro e ainda não entendo nada. Não sei de motor, não sei de nada. Sou bem ruim nisso. Mas eu vendia bem. Porque acho que as pessoas já vinham comprar o carro, eles já sabiam o que eles queriam. A pessoa falava, já tinha todos os detalhes do carro, ela só queria saber de preço e parcela, era só isso que ela queria. Então ela sentava, falava, eu ouvia, levava para o meu gerente e pronto, era só isso. Eu não precisava ficar falando muito. Então, geralmente uma negociação, o cara que quer ganhar uma negociação, ele só para e ouve e deixa a pessoa falar, tá? Então seja um bom ouvinte sempre, isso é importante. Acenda a chama. Isso aí é o que a gente faz de melhor, eu acho. Que é celebrar conquistas diárias. Por exemplo, o cara é novato, o cara começou na sua CrossFit hoje, chegou lá para fazer aula. E, pô, você sabe, acho que a dificuldade do cara entrar na academia é grande e ele permanecer ali na aula é bem difícil o cara se sentir confortável, né? Então, sempre o feedback positivo é importante para manter ele motivado ali. Somente quando ele está dando alguma dica ou alguma correção, tenta ser, não encher ele de tá errado aqui, tá errado ali. Eu acho que a parte importante de dar um feedback positivo é legal. Acho que faz a pessoa se sentir importante. Mas faz isso com sinceridade. Às vezes nenhum incentivo é melhor do que o incentivo fake, né? O cara fica
vamos lá, por favor, vamos. Tipo assim, o cara quer incentivar só por dizer que está incentivando. Às vezes ele não vai ficar calado, né? Mas faz isso de uma forma sincera. Então, a gente está ali para acender a chama do aluno a se tornar uma pessoa melhor, né? Então, encorajar frases e ações que ajudarão o grupo. Isso aí não só na aula, mas eu tenho um grupo de atletas aqui que, quando a gente treina, o ambiente é bem saudável, principalmente em relação a frases e ações. Frases de desmotivação ou frases de reclamação, tipo, não posso, ai, não consigo, tá difícil. Isso aí eu praticamente não. Eles sabem que eu não gosto, então a gente fala muito pouco disso. E quando acontece, eu meio que entro no meio e tento transformar o negativo da emoção dele ali em outra coisa. Por exemplo, quando o workout é difícil, o cara já começa, putz, esse workout é muito difícil, vai ser difícil pra caramba. Só mudar um pouco o jeito que ele vai pensar daquilo vai aumentar bastante a confiança dele também, tá? Então, tentar manter um ambiente mais saudável. Somente com ações também, tá? O último a terminar o workout ali, você vai deixar ele, todo mundo vai embora, vai ficar com ele. Então, façam da academia ali um ambiente saudável. Seja autêntico e verdadeiro com as pessoas. Isso aí é a parte da humildade, né? Ou a parte de você entender que você não precisa saber tudo. Acho que a gente não sabe tudo e nem tem como saber tudo, né? Então não tenha medo de dizer que não sabe. Humildade não é diferente de você dizer que você é menor que o outro e tudo. Acho que é só você ser bondoso e nas suas atitudes, né? Não importa o que você tenha feito até agora, é melhor continuar sendo um aprendiz. Se não estiver mais aprendendo, você já está morrendo. Essa é uma frase que está no livro do Seu Ego é o Inimigo, do Ryan Holiday. Ele disse muito isso, que ele fala que às vezes as pessoas elas lutam para chegar num lugar e aí elas conquistam, né? Estão lá, pô, no topo da cadeia e tudo. E aí elas acham que elas não precisam mais aprender. E aí é a hora que a vida cobra, né? Então a gente está sempre aprendendo, né? Eu comecei a ler livros sobre assuntos que eu sei muito pouco ou que não me interessam muito, tipo história. Esses dias eu comprei um livro chama O Pacto da Branquitude, um livro diferente sobre história da escravidão, uma coisa que para mim eu não leio muito sobre isso, sempre leio sobre negócios, sobre coaching, essas coisas. E é bem diferente, assim, é legal. Então, são assuntos que a gente, às vezes, não domina. Ou, às vezes, frequentar ambientes onde a gente tem muito pouco conhecimento do assunto, aí a gente começa a entender que a gente precisa, que a gente não sabe tudo, né? Então, humildade é importante, para a gente sempre estar buscando alguma coisa a mais. Isso aqui, o Sérgio diz muito disso, né? Que as pequenas ações ali demonstram muito seu caráter e tudo. Então, tudo que você faz ali, você é pego como exemplo. Então, isso eu não vou me estender muito, mas é isso. Eu faço todas as aulas do dia do meu box, então eu estou sempre ali fazendo a aula. Então, para mim, é meio que uma demonstração de toda hora que a gente está ali, é importante a gente tomar consciência das nossas ações, né? Como que a gente ajuda o amigo, às vezes o workout foi terça-feira, foi em dupla, como que a gente trabalha em dupla, como que a gente ajuda o outro amigo, como que a gente guarda o equipamento, se na hora da explicação do professor a gente estava calado. Então, são algumas coisas que pode parecer que são pequenas, mas elas fazem muita diferença. Então, seja exemplo. E exemplo não só dentro da academia, como fora, né? Então, acho que fora é a parte bem difícil de ser, porque as pessoas, às vezes, elas querem ser algumas coisas que não são. Principalmente no Instagram, né? A galera gosta de ser uma pessoa e, na verdade, na vida real elas são diferentes. Então, seja genuíno, demonstre quem você é mesmo. Quem já participou do Summit com o Ricardo, e ele já falou isso algumas vezes, eu acho que chama Conta Bancária Emocional. Está no livro do Stephen Covey, dos 7 hábitos de pessoas altamente eficazes. Ele tem um capítulo lá que ele fala sobre essa conta bancária emocional.
Na verdade, é uma conta, é como se fosse uma conta bancária normal, regular, né? Onde você tem depósito, você põe dinheiro nela e aí você faz retirada, você paga uma conta e tudo. E o importante para manter ela saudável, mas, né, sua conta saudável, é ela ter mais depósito do que retirada. Isso é simples, então a gente quebra, né? A conta bancária emocional é uma metáfora, né, que ela descreve aí a quantidade de confiança que as pessoas têm em você, ou depositam em você. Então, é sempre bom você ter uma reserva de confiança com as pessoas. Por exemplo, eu ganhar depósito, né? Sou casado, né? Acho que quando você tem um amigo, um parceiro, alguém, quanto mais você interage com ele ali, você vai colocando depósito. Por exemplo, você foi simpático, você elogiou ele, você fez boas ações, você coloca depósito. Você foi grosso, você não deu atenção, você esqueceu alguma coisa, você não cumpriu um compromisso, aí você vai tirando retirada. Então, quanto mais reserva você tem, é melhor, porque alguma hora você precisa ter uma retirada, você não consegue sempre colocar depósito. Então, existem 6 depósitos importantes aí que a gente pode colocar na nossa conta bancária emocional. Eu separei 6, existem mais, mas eu acho que são 6 mais importantes que eu considero quando a gente quer trabalhar com pessoas. São 6 depósitos. O primeiro é compreender o indivíduo. Fazer com os outros que você deseja que faça com você. Isso é bem simples. Isso aí qualquer... A Bela, minha filha, já sabe muito bem como é que é isso. Eu não posso fazer uma coisa com os outros que ela não queira que seja feita com ela. Então, é realmente entender quais são os valores das pessoas e como que eu agrado ela, de qual forma eu agrado ela. E a gente tentar trabalhar nessa forma. Prestar atenção às pequenas coisas, isso pode ser o mínimo das coisas, elas vão fazer importância. Eu vou dar um exemplo mais ou menos do que aconteceu semana retrasada aqui em casa. Nas férias, a Bela vai comigo toda vez para academia, ela fica lá. E tem a moça que trabalha na academia, que ela leva o filho dela, o João Paulo. E o João, ele fica lá sempre com a gente, de manhã e tudo. E ele, numa conversa nossa assim, a Bela falou, ele nunca foi ao cinema. E eu falei, pô, seria legal a gente, né, levar ele no cinema e tudo. Pô, uma experiência legal para uma criança. Ele tinha 5 para 6, dá pra gente levar. Então vai ter o filme lá que vai passar e tudo a gente vai levar. Beleza, marcamos com ele, levamos ele e foi dormir em casa. Então a gente veio e fez aquele esquema do cinema, né? Pipoca, refrigerante, tudo no cinema, fomos comendo, tudo, foi legal. Voltamos para casa e aí ele dormiu no quarto da Bela. Coloquei o colchão no chão e aí a gente dormiu, fui lá, cobri ele, a gente fez oração da noite, tudo, pá, dormi. Aí no outro dia de manhã a Bela falou pra Anitta, assim, tipo, ela tava chateada comigo. Ela falou, mas por que, filha? Porque o papai cobriu o João e não me cobriu. Ele não faz isso todo dia por mim. E para mim foi um ato super simples, foi só cobrir o menino, porque estava frio, um dia frio e tudo. A gente fez oração, tudo e nada normal. Mas para ela fez uma grande diferença. Então, às vezes, uma pequena ação que você faz ou atitude que você toma em relação às outras pessoas, para elas pode parecer muito grande. Então, tomem cuidado com as suas pequenas ações aí. Honrar compromissos é o depósito mais importante que você tem que fazer. Se você não consegue honrar compromisso, você só tem retirada. Se você não consegue, é só falar não. Uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, era muito difícil de falar não para as pessoas. E hoje não dá, é só falar não. Não deu, não dá, porque se a gente honra falar que vai fazer e não faz, é pior do que falar não no começo. Então, honrar compromisso é um depósito bem importante. Esclarecer expectativas. Isso é mais ou menos assim, ó. Por exemplo, o cara é contratado para dar as aulas da noite, né? Das 5 até as 9. E beleza, fechar o box e ir embora. E aí, depois de um tempo, o dono do box começa a falar assim, pô, mas você deixou o banheiro sujo, você não passou o pano no banheiro, você não limpou o chão. Então, assim, a expectativa dele era que você fizesse isso. Tá tudo certo. Mas se ele tem que falar, ó, fulano, pô, quando a gente fechar a aula das 8, deu 9 horas, o pessoal tá indo embora, dá uma olhada no banheiro, vê se tem algum lixo, tu consegue fazer isso por mim, vê se tem
sujeira no chão, apaga as luzes, desliga, carrega o iPad para outro dia e tudo. Escreve o treino na lousa, algumas coisas assim. Então, esclarecer as expectativas é importante, porque senão fica aquela conversa meio truncada e no meio do caminho as coisas já estão, o pessoal está de boca virada e você nem sabe por quê. Vai falar, pô, é por isso? É muito mais fácil ter me falado antes. Então, quando a gente vai construir uma relação, coloque as expectativas bem claras. Demonstrar integridade pessoal. Então, existem duas coisas aqui. Ser leal a quem não está presente e saber reconhecer seus erros. Primeiro é ser leal a quem não está presente. Isso acontece bastante e eu vejo com bastante frequência nas academias. Não só nas academias, mas aqui é o nosso mundo que a gente vive hoje. Fofoca. Sempre tem, acaba a aula ali, aí fica um grupinho, e aí o cara tá falando do fulano, que puto, o fulano roubou, que não sei o quê, aí você começa a entrar no papo ali, e na hora que você viu, você já tá falando dele, e aí aquele papo ali começa a ficar uma fofoca da pessoa que não tá junto. Isso mostra para quem tá na conversa que, primeiro, pô, você não é uma pessoa de confiança, né? Você tá ali falando de uma pessoa que não tá junto, isso demonstra a sua integridade. Então, quando acontece isso, é melhor você ou não participar da conversa, ou se participar, você dá meio que falar, não, quando a pessoa estiver junto, a gente fala dela, e aí, porque as pessoas começam a te olhar com outros olhos quando você é meio rígido nos seus valores, tá? E também saber reconhecer seus erros. O que acontece é que as pessoas, às vezes, elas têm medo de dizer que errou, né? Que ela acha que ela vai ser rebaixada ou ela vai ser exposta quando ela fala, eu não sei ou eu errei. Não tem problema, não tem problema nenhum em falar que você não sabe. Tem que assumir o seu erro, tá? Assumir o erro mostra muito bem o seu caráter e sua integridade. Não precisa culpar ninguém ou algum processo ou sistema. Só reconhece seu erro, beleza? E a gente vai aprender com ele. O que mais a gente está buscando excelência é quando a gente erra. Quando a gente erra, a gente aprende muito mais com os erros do que com acertos. Acho que ninguém chegou até hoje nessa nossa vida aqui sem ter passado por nenhum obstáculo, nenhuma parte difícil da nossa vida. E são essas fases difíceis aí que começam a construir o nosso caráter e a gente vai construir nossos valores também. Então, os erros são importantes para construir nossa integridade pessoal também. E por último, leis do amor e leis da vida. Tem um cara chamado Dag Hammarskjöld, ele era ex-secretário, na verdade, das Nações Unidas. Ele fala uma frase que é assim, é mais nobre se entregar completamente ao indivíduo do que trabalhar diligentemente pela salvação das massas. Ele falou isso uma vez e isso me lembra muito bem algumas pessoas que eu conheço que passam 10 horas na academia e elas se dedicam completamente à academia. Isso é nobre, isso é legal, isso é maravilhoso. Só que quando ela chega em casa, tá com problema com a esposa, não dá atenção pro filho, o sócio, que é um amigo bem íntimo, ele não tem muito contato. E aí essas relações importantes que ele precisa ter, ele está sendo deixado de lado. Então, eu vejo às vezes que as pessoas colocam o box ou os alunos dele acima de muitas coisas e a família e os amigos mais importantes ali, pessoais, eles deixam de lado. Então, você precisa ter um equilíbrio ali e ter noção do que essas pessoas representam para você e são elas que vão te levar para frente, tá? Então, tenha um cuidado de se entregar demais a uma coisa que às vezes pode ser que não está te trazendo alguns valores de vida, tá? Então é mais ou menos isso. Beleza. Dicas para se tornar um excelente coach. Eu coloquei aqui, eu acho que existem várias outras coisas para a gente falar sobre isso. A gente vai abrir depois para a gente bater um papo sobre como se tornar um melhor coach.
mas aprender com os outros coaches eu acho que é uma das dicas mais importantes. Toda vez que eu tô perto pô, do Sérgio, do Ricardo, dessa galera aqui, pô, do staff ali, primeiro que eu tô sempre em alerta, assim, porque esses caras é muito legal ouvir deles, então eu tô sempre tentando buscar aprender alguma coisa com eles. Eu tenho certeza que cada um daqui sabe muita coisa sobre ensinar, sobre a CrossFit, sobre outros assuntos, e às vezes a gente tá um do lado do outro e a gente não compartilha essas coisas com os outros. Então, aprender com pessoas do nosso lado é importante. Acho que eu tenho um coach que veio da Bahia e o cara chegou tem uns 6 meses com a gente, tudo. Ele era bem assim, cru no CrossFit, ele não dava aula de CrossFit, tudo, então ele começou há pouco tempo, mas ele gostava muito de filosofia e tudo, então ele é um cara que entende muito de filosofia. E é legal estar perto dele, porque toda vez ele conversa sobre filosofia, uma parada que eu não entendo e é totalmente diferente do CrossFit, então são pessoas que... E ele me ajuda muito nessa parte de entender o ser humano. Um bom coach, um cara que ele quer melhorar, ele tem que receber feedback constante, ele tem que entender que é para uma melhora a longo prazo dele, não é uma porrada. Às vezes a gente recebe feedback e acha que é pessoal, né? O cara tá querendo levar a gente pro pessoal. Porque assim, na verdade é assim, quando o cara tá dando aula e você tá de fora, assistindo a aula dele, é muito fácil. É fácil demais apontar os erros dos outros, apontar, você tá errado aqui, você tá errado ali. Mas se o cara conseguir dar o feedback certo, ele, né, fala das coisas boas, fala das coisas ruins, como melhorar. Não adianta você falar que tá ruim e não dar a solução, né? Pô, você tratou a fulano desse jeito, o que você acha de fazer desse jeito? Então também, né, tem o feedback importante ali de ajudar. Mas o cara que ele gosta de receber feedback é importante, é o que nos torna melhor. Eu quando fui estagiário por quase aí 2 anos e meio, eu só recebi feedback. E é só porrada, né? Voltava para casa e falava, porra, esses caras estão de marcação comigo. E aí tentava melhorar, melhorava de um lado e piorava de outro. E aí é isso, é tentar melhorar sempre quando você recebe feedback, tá? Tem um mentor, tem alguém que você admira. Eu tenho algumas pessoas que eu admiro, não são nem pessoas de muito longe, não, são pessoas bem de perto. E eu aprendo muito com eles, com o jeito que eles lidam com pessoas. Às vezes o seu mentor aí é muito bonito na internet, né? É aqueles cara mentor de internet. O cara dá umas palestras, nossa, motivacional, você fala, caralho, esse cara é muito bom. Só que na hora que você vê no restaurante, o cara é um escroto, o cara trata o garçom mal, o cara não dá bom dia, o cara nas relações com pessoas, então às vezes o seu mentor tem que ser um cara que você consiga ver ele todos os dias, às vezes, ou tem ele mais por perto e você consiga ver quais são os valores que ele compartilha diariamente. E educação continuada. A gente nunca vai acabar, né? A gente nunca vai parar de estudar. E principalmente quem está na CrossFit. Cada vez aparece coisas mais para a gente fazer. É mais curso, agora é o level 4. E aí, meu, é curso de ginástica, a gente não para nunca. Então, se a gente conseguir estar sempre se educando, é importante, né? Então, eu agradeço demais, assim, eu sou muito grato à CrossFit por ter me tornado o melhor profissional. Eu era uma pessoa e depois que eu conheci o CrossFit eu me tornei uma outra pessoa. E quanto mais eu vou andando assim, melhor eu fico. Eu vou tentando me tornar uma pessoa melhor, não só educação de estudar, como uma pessoa mesmo de valores e tudo, porque a gente leva uma marca, leva uma metodologia e eu acho que é importante. Para finalizar, tem uma frase de John Maxwell, a gente já falou isso algumas vezes, assim, mas é sempre bom lembrar que people do not care how much you know until they know how much you care. Então as pessoas não se importam o quanto você sabe até eles souberem o quanto você se importa. No final de tudo, o que realmente importa é o quanto a gente se importa com os outros, né?
E na real, assim, não é um negócio que é meio fake. Às vezes as pessoas querem sim, porque essa frase, ou as pessoas estão falando aí para se importar, e a comunidade, não sei o quê, e o cara meio que fakezão, sabe? Ele realmente não se importa muito, não. Então, tenha noção, seja verdadeiro. As pessoas, você consegue até ser meio que fake aí, ou botar uma máscara aí por um tempo, mas depois de um tempo as pessoas vão realmente ver quem você é por dentro, assim. Então, é isso, eu me tornei melhor a partir do momento que eu comecei a estar com pessoas igual vocês, e eu acho que vocês também querem se tornar melhor, assim, acho que não existe, a galera gosta de botar pedestal nas pessoas, né, o melhor coach, o melhor box, o melhor não sei o quê. Acho que na real não existe o melhor, né, acho que cada um tem o seu ali, que gosta, tudo, né, as pessoas gostam de um certo tipo de coach, ou gostam de certo tipo de boxe, então façam, quando for fazer, faça de coração e faça genuíno. Não adianta querer, porque o Sérgio faz um box dele desse jeito, porque o Ricardo faz nesse box, eu vou não, são exemplos de sucesso, mas às vezes para você, para sua comunidade ali, tem que ser um pouco diferente. Então, aprendam com eles, assim, acho que a gente tem uma galera muito boa que está na nossa liderança aqui, eu aprendo demais com eles. E é isso. Eu tenho uma gratidão enorme pela CrossFit, por todo mundo que me deu essa oportunidade de estar falando aqui. Obrigado de coração mesmo, estar tentando contribuir com alguma coisa aí para vocês. Eu acho que é isso. Yes. Eu quero abrir para perguntas. Cadê? Vamos bombardear o Netão aí com as perguntas. Pode ser sobre o assunto que ele discorreu, né? Sobre o constante busca pela evolução, qualquer assunto dessa palestra, mas também pode ser qualquer outro assunto. Eu sei que tem muita gente aí que costuma ter algumas curiosidades pelas quais eu desconheço, né? Que é a questão da competição e tal. Pode ser uma oportunidade também para você que tem alguma dúvida, questão, curiosidade, né? Se quiser fofocar, ele tá aqui, né? Então, pode falar também. Tô brincando. Cadê a lista, Carol? Como é que eu vejo a lista? Eu tô no celular dessa vez, desculpa. A galera tem que levantar a mão para ter lista. Ninguém levantou a mão, não. Ó, enquanto isso, eu vou meio que mostrar algumas coisas aqui. Ó. Tem um livro que eu tô atualmente lendo, né? Chama Implacável. Alguém já leu esse livro aqui? Chama Relentless, em inglês. Tim Robbins, Tim Grover. Fala muito de atleta, então assim, às vezes na hora que você começa a ler, parece que é do atleta que está falando, mas isso aqui é de pessoa mesmo. Esse cara aqui o cara é muito foda. É uma leitura muito fácil de ler, assim, vai indo fácil, é um bate-papo. Então quem quiser, chama Implacável, é muito bom. Ele tem bate-papo com, ele era coach do Michael Jordan, Kobe Bryant, e esses caras são pessoas diferentes que mostram que eles eram de outro nível e eles faziam o time inteiro subir de nível, senão eles tomavam porrada. E eles são pessoas que irão falar, mas o cara era muito escroto. Não é que ele era escroto, é que você estava num nível muito baixo, neném. Ou você subia no nível dele ou ele te tirava do time. Então, às vezes, a primeira vez que eu vi o Sérgio falar, eu achei assim estranho. Porque a gente de São Paulo, a gente é diferente do carioca, né? E ele falava e tudo, e assim, ele falava algumas coisas que eu falava assim, ele batia muito, né? E aí, depois a gente entende que ele batia às vezes na ferida, que para você não queria tomar aquilo na ferida, né? Aí eu li isso aqui e eu falava, velho, na verdade é ali que a gente vai sair da nossa zona de conforto, né? Está muito confortável ali, aí toma umas porradas, eu falei, é verdade. Então é um livro muito bom de ler, velho. Isso aqui vai te salvar a sua vida. Tá? Quem trabalha aí. Obrigado pela ressignificação do meu papo reto. Implacável também, olha só, é um termo que a CrossFit usa para você nunca falar bom
sem realmente, efetivamente estar bom, né? Be relentless é uma das características do treinamento de alto nível, né? Ford in Elite Fitness is built by elite trainers, né? Então, para você construir um condicionamento físico de elite, você precisa ser um treinador de elite. E o treinador de elite, ele puxa para cima, né? Bom não é suficiente. Melhor é o caminho que você vai buscar diariamente, né? Então, assim, essas coisas são coisas que fazem você ter o hábito da excelência, né? E é isso. As pessoas que mais gostam de você, geralmente, em algum momento, eles vão criar um certo desconforto, né? Isso sem dúvida nenhuma. Acho que Carol tá com a mão levantada, manda bala, bebê. Se ninguém tem pergunta, eu tenho. Ô, Netão, o que é uma habilidade ou alguma situação que você passou ou aprendeu na performance, né, na elite do esporte, que você transferiu para sua aula? Porra, isso é importante. Assim, quando eu trabalho muito com atleta, né? Nesses últimos 2, 3 anos aqui, eu fiquei meio fora da aula e fiquei bastante com atleta. Mas eu dou aula lá ainda, então, assim, as coisas são bem relacionadas. Eu acho que as pessoas são bem iguais, principalmente por elas quererem atenção. Todas vão querer atenção. Independente se o cara é o atleta de ponto ou se ele é a senhora que chegou ali no boxe, eles vão querer atenção. E uma coisa que eu levei, que o atleta tem, assim, que a gente faz muito a gente corta pessoas ou corta atitudes que não favoreçam com um bom ambiente do grupo. Por exemplo, no meu time, a gente tem que colocar algumas pessoas para fora do time ou convidá-las a se retirar por atitudes ou ações ali, palavras, tudo que não condizem com o que a gente aceita, né? Então, assim, eu não aceito palavrão, eu não aceito pessoa que fala mal de Deus ou que quer falar mal dos outros. Pô, olha aqui no Instagram o fulano, né? Ou tá sempre reclamando. São pessoas que eu não quero estar perto. Então, na aula, a gente tem pessoas também que não agradam a gente. Então, aí eu levo assim, ou a gente não conhece realmente essa pessoa, a gente não tem intimidade com ela. Às vezes é uma pessoa legal, a gente que já tem um bloqueio com ela. Ou realmente a gente já tentou de tudo e a pessoa, ela não é uma pessoa boa para o ambiente, sabe? Então, às vezes um bom bate-papo ali vai te ajudar a dormir melhor, você vai ter uma paz, né? E vai ajudar a ter o seu ambiente melhor, porque eu acho que o ambiente de treino ou o ambiente do boxe ali, ele é muito importante. Assim, para mim, na parte dos atletas ali, é a parte mais importante. Eu visitei alguns boxes já vi alguns atletas treinando. Os caras treinam calado e treino e acabou. Não tem música, não tem TikTok, não tem nada dessas frescuras que acontece aí. Então é treino. E no boxe também. Então, ou você vem aqui para treinar, a gente vai levar isso a sério, porque isso aqui é uma minha profissão, eu vou levar isso aqui a sério, do mesmo jeito que você vai ter que levar isso aqui a sério. Tem a parte da brincadeira, tem a parte da descontração, tem. Mas a partir do momento que começar a ficar desrespeitoso ou não condiz com os valores e missão que eu compartilho, acho que, desculpa, mas não vai dar. Muito obrigada. Acho que Gabi levantou a mão. Isso. Boa tarde, Neto. Boa tarde, pessoal. Gabi. Primeiro, quero elogiar e todos os summits que eu fui e os eventos que eu participei, eu fico muito encantada com a profundidade e, ao mesmo tempo, a simplicidade como você se expressa. É uma coisa que eu admiro. Parabéns. Obrigado. Foi muito legal. E aí, uma curiosidade que surgiu aqui, depois até da pergunta da Carol, a gente sabe que você é um treinador bem conhecido no cenário aí, né? Até internacional, já mandou vários atletas para competições importantes, isso é bem bacana. E você dá aula em sala, assim, também, no box, da aula do dia? Sim, sim. Isso, e aí a curiosidade que eu fiquei é assim, muita gente que treina contigo no box deve ficar com aquela coisa assim, poxa, eu quero ser do time, né? Eu preciso de trabalho extra, eu preciso de uma planilha, eu preciso
fazer algo além da aula do dia, e muitos treinadores acho que vão se identificar com essa eterna situação que se coloca no dia a dia dos boxes. Eu queria saber se você tem um critério, como você trata disso com a sua turma que está ali acessando você diretamente, né? E é isso, como é que você pensa, poxa, esse aqui precisa de um trabalho extra, esse aqui vai ser legal ter no time fazendo uma coisa já focada na performance, porque, assim, muita gente acha que precisa, né, da performance, que todo mundo se vê um pouco fora da curva, assim, dentro do boxe, o cara começa a ganhar alguns odds, ele já quer fazer uma coisa diferente. Então é isso, desculpa se eu me prolonguei na pergunta. Compartilha com a gente aí, por favor. Eu acho que é uma pergunta geral, assim, de que todo mundo tem isso na cabeça. E o que acontece aqui no boxe, onde a gente treina, é que, assim, eu tenho um espaço extra no canto. Eu tenho dois, na verdade, o boxe é dividido em dois, né? Então, geralmente, é que o meu boxe é diferente. Eu tenho os atletas que treinam no boxe. Então, você chega para fazer aula, tem pessoas treinando lá embaixo. Então, existe a parte da competição ali. E aí, o que acontece? Eles sempre perguntam quando que eu posso descer ou quando que eu posso fazer isso. Então, eu acho que essa pergunta acho que todo mundo tá na cabeça ali, principalmente quando o cara começa a ir bem, né? O cara começa a ir bem, ele começa a inflar o ego dele, ele fala, pô, agora acho que eu tô indo bem na competição, preciso competir. E eu acho que a competição, ela tem o seu lado saudável por alguns motivos, assim. Por exemplo, quando aqui no interior tem o Caveira, tem o Odd Nation, tem essas competições menores que geralmente tem scale, iniciante, intermediário, trio, dupla. Então, a oportunidade de participar é mais fácil. Então, você consegue juntar 2, 3 pessoas do boxe ali e competir no final de semana. E eu acho de uma validade muito boa, assim, grande, quando você usa aquilo como uma forma de incentivar os seus alunos. Por exemplo, daqui 3 meses vai ter o Caveira Games, por exemplo. E os caras vão fazer trio. O trio, eles começam primeiro a treinar um pouco melhor, então eles começam a entender quando você está tentando explicar a técnica, eles dão um pouco mais de intensidade no workout. Aí, pô, a parte da nutrição, a nutricionista fica feliz que eles estão começando a seguir nutrição, então eles querem chegar no campeonato melhor. Então aqueles 3 meses para eles são 3 meses de um foco. Eles têm um foco principal. Então, ajuda eles a se manterem treinando diariamente e tudo. Então, para mim, como professor, é bom ter essa galera focada, os caras estão focados. Tudo. Então, a competição é bom por isso. Mas aí tem a parte que o cara começar a falar assim, tá, mas é só isso que eu vou fazer hoje? É só esse treino aqui? Eu vou fazer só double under de corrida? Eu faço em casa, ou eu preciso levantar um peso. E aí, assim, o que eu recomendo, né, se eu puder recomendar alguma coisa, é que, assim, a gente também não pode falar que não. Se você tem um espaço e você acha que a pessoa ela tem condições de fazer um extra, por exemplo, se você segue o CAP, tem geralmente os extras, e aí eu coloco geralmente eles ali. Eu coloco no quadro e eles estão todos. Eu não coloco segunda-feira ou não, coloco todos e estão lá. Às vezes eu coloco algumas coisas a mais, geralmente coloco endurance a mais. E aí o que acontece? Se o cara ele tem o tempo de fazer, ele tem o espaço de fazer, eu vou, beleza, vamos lá, você vai fazer. A maioria não quer fazer. É um ou outro, entendeu? Mas esse um ou outro, eu preciso dessa atenção. Porque eu tenho espaço. Se eu não tivesse espaço, Gabi, eu ia falar assim, puta, a gente não tem esse espaço. Então a gente vai fazer só aula do dia, que tá tudo certo e beleza. Mas se o cara, vê que tem espaço, a galera tá fazendo, e eu falar não por quê? Eu preciso explicar o porquê, né? Eu quero falar, mas você não tá evoluído o suficiente, mas é meio que é muito uma água meio turva ali de você navegar, né? Então, assim, eu tenho espaço, então eu deixo. Não é muita gente. Eu tenho 140 alunos, e os que fazem extra ali, se for 10, 15, assim, no máximo do dia todo, é isso aí. Tá? Então, assim, eu sou grato de ter esse espaço, de ter o material, então a gente tem as bikes do remo ali, o pessoal faz. Eu dou muito pouco extra de coisas complexas, por exemplo, tipo legless, algum levantamento de peso ali, porque eu acho que precisa ter alguém do seu lado, mas para fazer
uma corrida, um remo, uma bike, uma parte ali do acessório um pouco mais fácil, eu não vejo muito problema, tá? Mas eu acho assim, que se a gente tem espaço, por que não usar? Mas usar com muita cautela. Todo lugar tem sempre um problemático, né? Que o cara vai dar um problema. E esse cara é importante. Por isso que você definir as expectativas e falar, ó, vai ser isso, desse jeito. E aí pronto, acabou. Não tem. Se o cara começar a ir para outro lado, você tem que chegar e ser firme e falar que não. Então, e a galera lá é super bem, são super bem educados, assim, não fazem barulho, e quando o professor está explicando, eles ficam quietos. Então, assim, já tomaram muita porrada, né? Acho que estão bem calmos quanto a isso, mas eu acho que a competição, ela ficou bem famosa no Brasil. Acho que todo lugar aí tem competição todo final de semana, e é difícil a gente fugir disso. Acho que eu acredito que teve uma época que a CrossFit mesmo fugiu de competição, e todo mundo falava muito games, foi uma loucura, o Open foi mó jogado, foi 2 anos muito ruins. Foi uns anos bem difíceis pra gente que gosta de competição, assim. Então, a comunidade deu uma caída, mas eu acho que a competição, ela tem que estar, ela faz parte da CrossFit. Acho que não, só que tem que ser bem trabalhada, né? A gente tem que tomar muito cuidado aonde a gente vai. Tem umas competições aí final de semana que só Deus na causa, né? Então, hoje, graças a Deus, as competições estão virando, estão ficando, são afiliadas pela CrossFit, então tem um pouco de um padrão, então dá para você escolher melhor onde você vai. É isso, eu adoro. É difícil, Isso aí. eu gosto. E que bom que tem pessoas que motivem com diferentes gostos, né? Porque imagina se fosse todo mundo igual, né? Ia ser um problema. Então, assim, tem como o próprio Greg Lesman fez questão de estar lá no Games, né? Olha só, o que uma vez foi visto como segregação, ou seja, cada um para um lado, agora está sendo visto como integração. Eu acho que o caminho é esse, né? Tava muito estranho, muita gente competindo, vendo o CrossFit muito competitivo, foi para o outro lado, e agora eu acho que a gente está na meiuca aí, e que seja cada vez mais assim, né? Mais equilibrado. Mas eu acho que assim, só mais uma, rapidinho. O competidor lá, a pessoa que está na arena, ela é o espelho do seu treinador. Então, assim, de verdade, velho, eu acho, pode acontecer acontecido com você e tudo, você não quer até mal por isso, mas se você vê um atleta seu dando chilique na arena lá, você pode ter certeza que você tem culpa nisso. Porque, assim, é vergonhoso. O cara dá chilique com o árbitro, ou ele, sabe, acontece. E todo campeonato acontece, aquilo é feio. Então, assim, não tem problema em competir. A gente pode competir, mas, meu, faça daquilo ali você tem que mostrar valores para eles, né? Eu tenho bastante teams, eu adoro trabalhar com a molecada, que a gente consegue explicar, mostrar valores de uma competição, de um treino, mas às vezes o adulto ele já está formado e aí é difícil você cheio aqui de mania e ranço, né? Então você tem que tirar um pouco daquilo. Então, se você vai levar para competição, faz uma reunião antes. O que é importante, competição, respeitar os outros, respeitar seu amigo, sem os árbitros, sem os outros atletas, nada daquilo funcionava. A maioria daquela galera ali, eles não estão sendo pagos por aquilo. Então, sei lá, é uma parte de educação também, tá? Então, é importante para isso. Foi mal, me estendi aí. Não, é ótimo. Essa foi uma excelente contribuição para mostrar que, independente de ser treinador de boxe, de kids, de atleta, o componente educação do professor, né, se mantém. Né? Então, acho que não tinha era chave de ouro melhor do que essa. Congruir, né, o treinamento do CrossFit com a nossa profissão, que está chegando amanhã, dia 1º de setembro, dia do profissional de educação física. Então, parece até que a gente combinou, hein, man? Bom demais. É isso. Professor antes de ser treinador, porque meu trabalho é ensinar. É isso aí. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu espero poder contar com você inúmeras vezes. É sempre muito bom ouvir tanto você pela sua experiência quanto pela sua humildade.
é um linguajar que a gente precisa cada vez mais dar mais ênfase, porque pessoas inspiram por diferentes estilos, e o seu estilo me inspira. Valeu, irmãozão. Pô, muito obrigado. Eu agradeço demais, assim, pela oportunidade, mais uma vez. Pô, assim, eu sou muito grato a todo mundo que passa na minha vida, e cada um contribui de uma forma. E, pô, muito obrigado. Vocês me ouvirem por quase uma hora. É isso. Tirar minha vergonha aqui de falar. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo, de coração. Valeu, muito obrigado, Carol. Valeu, gente. Beijo. Valeu, galera. Semana que vem, quem for no Summit, nos vemos em breve, em Salvador. Amanhã na newsletter sai o link de inscrição para Curitiba e também assistam o início dessa reunião aí para quem perdeu, que tem a explicação sobre a atualização do mapa de afiliados. Valeu, beijo para vocês, boa semana, tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu, Carol. Valeu, Sérgio. Valeu, Alberto Neto.